Meus irmãos, pelo amor de Cristo, vamos nos acalmar para a gente poder iniciar a reunião. A gente hoje não tem a desobsessão propriamente dita, mas temos muitas pessoas aí, né, em sofrimento. Eu queria até pedir a Marlene para fazer a prece inicial. Pode fazer? Para envolver a nossa Juliana? Se você conseguir, tá? Porque a gente precisa estudar, né? A Andréa estava até falando conosco sobre isso, né? Porque a nossa casa, graças a Deus, é até um milagre isso, né? Porque a maioria das casas não tem quase médium nenhum, ninguém quer trabalhar. É até difícil conseguir fazer uma reunião mediúnica, quanto mais, eu já nem sei quantas tem aqui, 10? 3. 3. Vão ter 3 ano que vem. Então, assim, é uma coisa praticamente inédita. Eu não conheço quase casa nenhuma de pequeno para médio porte como a nossa que tenha 3 reuniões mediúnicas. Isso, por um lado, é bom, mas por outro também é perigoso, né? Porque se a gente... Tudo bem que todo mundo aqui só chegou à reunião mediúnica porque fez os cursos, não é? Exatamente. Ninguém deixou de fazer os cursos, mas ninguém vai achar também que os cursos que a gente faz aqui são aprofundados, porque não são. E aí depende muito do médium ele se dedicar, né? É igual uma faculdade. Você vai para a faculdade, o professor dá aula, mas você não vai sair dali um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro só com o conteúdo que foi dado na faculdade. Então, se o aluno não buscar estudar, não buscar ver palestra, e aí depende muito de cada médium, né, buscar, e hoje em dia a gente sabe que a gente trabalha pra caramba, é pouco tempo, ficamos cansados, mas é importante, sobretudo quem trabalha com mediunidade, está sempre estudando, não dá para parar, porque é igual um médico, né? Eu trabalhei com médico minha vida quase toda, e eu notava que tinha muitos médicos que eles paravam, tipo assim, já estou na medicina há muito tempo, tenho muita experiência, aí eles paravam de estudar, só que eles ficavam desatualizados. Então, se a gente para de estudar, existe uma grande probabilidade de a gente se perder do trabalho mediúnico, até porque nós não somos Chico Xavier. E aí, invariavelmente, a nossa inferioridade é muito grande, o assédio em cima dos médios é muito pesado. Não adianta dizer que não é, porque é uma casa como essa, incomoda muito, né? Cada situação que a gente trabalha na reunião mediúnica está incomodando determinados espíritos e até falanges, né, muito complicadas. E o que eles vão fazer? Eles não têm como atuar sobre os benfeitores que dirigem a casa, mas sobre nós eles podem. E, infelizmente, eles encontram muita facilidade em atuar sobre nós. Se a gente não parar realmente para estudar de vez em quando, reavaliar algumas coisas, a gente se coloca numa situação perigosa de vulnerabilidade. Eu tenho visto muitos médios com problemas graves de transtorno mental, muito médium surtando, muito médium se perdendo, e a gente se pergunta, o que está acontecendo? Porque não é só uma questão de estudar, ainda tem esse problema. Você pode estudar, você pode até conhecer muito sobre mediunidade, sobre doutrina, mas se você moralmente não procurar vigiar e orar, vai dar ruim. E é o que está acontecendo, né? Pessoas preparadas, pessoas com condições boas, com mediunidade ostensiva, mas se perdendo completamente pela questão moral. Então, assim, a complexidade que envolve um trabalho mediúnico é muito grande. A gente acha que é só chegar aqui na segunda, na terça, mais qual dia? Quinta. Por enquanto só. Por enquanto só. Eu já estou precisando até as contas. E aí vem, senta ali, fica uma horinha e meia e vai para casa. Já cumpri com o meu papel de médium. Está se enganando. Está se enganando, porque médium é médium 24 horas por dia. Não adianta a gente fugir dessa realidade. Mas eu não quero mais ser médium. Então fala com Jesus.
Você pode chegar para o Rodrigo, ó, estou me desligando da casa, vou curtir a vida. Ele não tem nada a ver com isso, ele não manda na vida de ninguém. A pessoa vai embora, só que você vai e a tua mediunidade vai junto. Não tem como pegar a mediunidade, jogar na lata do lixo e falar, não quero mais ser médium. A gente sabe até de uma companheira que frequentava aqui a casa, chegou a frequentar o nosso grupo aqui e cometeu suicídio. A nossa irmã cometeu suicídio. E ela conversava comigo e ela dizia o seguinte: eu não quero ser médium, eu quero que você tire isso de mim. Aí eu explicava para ela: olha só, se eu tivesse esse poder, eu até tirava. Se eu não quero tirar, mas eu não tenho esse poder. Você tem que, você assumir um compromisso com Jesus, você assumir um compromisso com os benfeitores, e você tem que lidar com a sua mediunidade. E tinha uma mediunidade muito bonita a nossa irmã. Mas ela, pelos desequilíbrios emocionais, todos esses transtornos que a gente vive hoje em dia, onde ela ia, ela falava a mesma coisa. Ela ia em vários centros: eu que não quero ser médium, eu não quero ser médium. Falou com a Miranda: Miranda, você tem que me ajudar, faz alguma coisa. Miranda conversava, eu conversava, várias pessoas aqui conversou com ela, até que chegou um dia que ela tirou a própria vida. A gente fica triste, a gente lamenta. Eu oro por ela até hoje. Uma boa moça, gostava de ajudar as pessoas, mas isso é para vocês verem até que ponto chega o nível de loucura da nossa mente. E nenhum de nós aqui pode dizer que não vai cair nessas ciladas. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda, eu sempre guardo essa frase dele, está no livro Nas Fronteiras da Loucura. Logo no prefácio, ele fala assim, que a linha que demarca a sanidade da insanidade é muito tênue. A gente está muito bem hoje, dependendo do que acontecer na nossa vida, a gente pode soltar. Então a gente precisa realmente levar muito a sério esse trabalho mediúnico que a gente realiza aqui. Eu estava até falando com o Augusto quando eu estava vindo para cá, eu falava: se a minha vontade é ir para casa dormir, tamanha a minha exaustão. Mas eu sei da importância de estar aqui. Às vezes eu venho para cá me arrastando. Eu saio do trabalho correndo, desesperado, tenho chegado aqui em cima da hora. Mas assim, quando eu sento ali e a gente faz o trabalho, eu vejo as comunicações, eu vejo tudo que está acontecendo, eu agradeço muito a Jesus. Porque esses trabalhos, eles na verdade nos fortalecem. A gente acha que vem para cá para ajudar. A gente até ajuda, Os espíritos contam conosco, mas na verdade os maiores beneficiados somos nós. Os maiores doentes somos nós. Muitos espíritos que se comunicam ali, na verdade nós não estamos muito diferentes deles não. Muitos querem vingança, guardam ódio, guardam mágoa, interesses materiais, tudo que a gente carrega. Só que a gente tem essa capa aqui, disfarce, que a gente vai mantendo até cair. E hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode estar se comunicando. Quantos companheiros nossos que trabalharam aqui conosco já vieram dar mensagens aqui? Então assim, eu espero que se um dia a gente voltar a casa desencarnado, que a gente volte em boas condições, Volte na condição de quem veio para ajudar, para aprender, e não na condição de doente. Porque hoje, na maioria das vezes que nós chegamos aqui, nós chegamos na condição de doentes. A gente sobe, a gente faz o trabalho lá junto aos espíritos, mas na verdade nós é que estamos sendo os maiores beneficiados. Não deveria ser assim, porque os espíritos ainda têm o trabalho de socorrer aqueles sofredores que são trazidos, e ainda tem que socorrer os médios, que os médios chegam aqui tudo estrupiado, entendeu? Sem contar quando a gente não atrapalha a reunião, porque a gente está sentado ali, e no livro Missionários da Luz eles falam muito sobre isso. Você está caladinho, está lá, parece que você está concentrado, mas a nossa cabeça está longe, pensando em outras coisas que não tem nada a ver com o trabalho que está sendo realizado ali. Estamos atrapalhando. Quem está na sustentação, muita gente acha que quem está na sustentação é menos importante. Estou na sustentação, vou ficar aqui quietinho e tal. Não. Quem está na sustentação é um dos mais importantes. O nome já diz. Está sustentando, está ajudando
o médium que está dando a passividade, está ajudando o dialogador que precisa da inspiração. Então quem está ali na sustentação tem que estar muito focado na prece, focado no que está acontecendo na reunião. Se você ir para a sustentação e ficar dormindo, não vai adiantar, você não está colaborando. Quem sentou ali tem que estar totalmente focado na oração. Tem uma comunicação difícil, envolve aquele espírito, envolve ele na prece. O dialogador está com dificuldade, porque às vezes é difícil, você está meio sem inspiração, está nervoso, teve um dia horrível, e aí tu tem que sentar ali, senta aí e conversa. E aí quem está na sustentação ali, está em prece, está ajudando o dialogador para que ele consiga a inspiração para falar. Quem está na sustentação, tem evidência, eu sempre peço, levanta, dá um apoio ao dialogador. Se você está vendo que o que está acontecendo com o espírito, vai lá, pelo amor de Deus, fala, ó, eu estou vendo isso, isso e isso, que o dialogador, ele já vai, opa, então já vai me ajudar, eu vou por aqui. Então quem está na sustentação e tem alguma mediunidade, assim, de intuição, de evidência, precisa se colocar à disposição para ajudar mais. Ah, mas eu não vejo nada, então fique em prece, porque a prece ajuda muito, mas todos estão colaborando. Então o Rodrigo tinha me dado sugestão de temas para hoje, e eu escolhi um tema que eu acho que é muito importante para os médiuns, sobretudo os médiuns incorporadores, que é a questão do papel do médium nas comunicações, mas vale para os dialogadores também. Por quê? É a gente saber qual o nosso papel ali naquele momento mediúnico. E um dos maiores problemas desse momento mediúnico é justamente quem é que está ali falando, que espírito é aquele, até que ponto o médium interfere. Então esse é o nosso tema de hoje, que a gente vai falar depois dessa minha longa introdução, e a Marlene vai fazer a prece envolvendo a nossa irmã Juliana, que desencarnou hoje. Graças a Deus. Pai, Deus, a tua proteção, a tua vontade. Pedindo, Pai, que a espiritualidade dessa casa possa estar presente, auxiliando a todos nós, que possamos meditar, refletir em todos esses ensinamentos, que possamos aproveitar a cada palavra, a cada ensinamento, Senhor. Ilumine o nosso irmão Eduardo, que vai trazer esses ensinamentos para cada um de nós. Que possamos, Pai, ser humilde servo em tua seara. Que possamos pôr o teu evangelho em prática. É difícil, Senhor. Sabemos que ainda estamos, Senhor, nesse caminho, mas que possamos, Pai, aproveitar todas essas oportunidades, nos esclarecendo. Pai, abençoe a todos nós aqui presentes, abençoe a todos que aqui não puderam comparecer. Ajude-nos, Pai, nessa caminhada. Temos momentos, Pai, que é necessário, Senhor, ainda essas dificuldades, passar por elas, mas temos a certeza que estamos sendo amparados, auxiliados, como eu te peço nesse instante, Senhor, por todos aqueles, Pai, que desencarnaram, pela aquela que foi como minha neta dessa vida, a Juliana da Silva Marques, que ela possa ser recebida, Pai, na espiritualidade. Perdoa as suas faltas, Senhor. Dê força ao seu pai, a sua mãe, a sua irmã, Senhor, a toda a família. Que neste momento, Pai, eles possam também ser amparados, auxiliados, a todos, Pai, que também perderam seus entes queridos, ou qualquer familiar, ou qualquer pessoa, Pai, tiver uma aflição.
Ajude, Pai. Sabemos, Senhor, que aqui viemos é que temos que retornar. Cada um tem o seu tempo, mas que possamos, Senhor, compreender, que possamos te agradecer todas essas oportunidades de teu amparo, a tua luz nunca nos falte, Senhor. Abençoa esta casa, Pai, de amor, de luz e de caridade. Quantos irmãos desencarnados estão aqui presentes para aprender? Quantos irmãos, Senhor, trabalhadores desta casa estão presentes? Agradecemos, Pai, por esse momento e por esse amparo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Você vê a nossa responsabilidade. A mãe mandou uma mensagem para mim agora. Eduardo, você está indo para a reunião? Pede pela minha filha, 12 anos. A gente tem pedido por ela. Está tendo outra crise. Trancada no quarto, gritando. Outro dia tentou suicídio, amarrando uma toalha no pescoço. Tem 12 anos. Bate com a cabeça na parede. Então você vê, essa é a nossa responsabilidade. Então nós estamos aqui por essas pessoas. E a gente precisa estar muito consciente do que nós estamos fazendo aqui. Porque a espiritualidade, ela está trabalhando, ela está fazendo a parte dela. E a gente precisa ajudar, colaborando nessa tarefa. Vamos pegar aí o Livro dos Médiuns, que é o capítulo 19. É o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. É o item 223. É mais fácil procurar pelo item, né? Item 223. Rodrigo falou que vai disponibilizar um laptop para todo mundo. Se Deus quiser. A partir do ano que vem. Tablet, né? Que facilita, né? Que aí fica mais rápido. Enquanto vocês procuram, a primeira coisa que a gente tem que entender nessa questão da silêncio, gente, nessa questão da mediunidade é o seguinte: toda e qualquer comunicação mediúnica, ela vai passar pelo médium. O médium sempre vai ter uma participação dele na comunicação. Até o Chico Xavier falava que ele tinha. Todos. Porque você vê o Dr. Bezerra escrevendo pelo Chico, é o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra escrevendo pelo Divaldo é o Dr. Bezerra. Mas é diferente. Porque ali tem o toque do Chico e tem o toque do Divaldo. Não adianta. Então assim, quando você pega um leite e derrama no recipiente e ele vai sair pelo outro lado, se o recipiente estiver sujo, o leite vai sair sujo. O leite é puro, mas se o recipiente está sujo, o leite sai sujo. Quanto menos sujo tiver o recipiente, mais limpo o leite vai sair. O médium é o recipiente. Aí vocês imaginam o trabalho da espiritualidade. Porque a comunicação tem que passar pelo médium. Ah, mas o médium é um médium mecânico, é um médium consciente. Não interessa. Ele interfere na comunicação. Isso é normal. Todo médium interfere na comunicação. O Chico dizia que o melhor médium é o que interfere menos.
mas todos vão interferir, porque está passando por ele. E mesmo se a comunicação for uma comunicação, se a cadeira começar a levitar ali, qual é a interferência do médico? Tem interferência do médico. Para o espírito fazer a cadeira levitar, ele vai precisar do ectoplasma de alguém aqui presente. Então o médium sempre está participando, ainda que ele não tenha consciência disso. Até para o espírito mover o objeto, ele precisa não só do ectoplasma do médium, mas da própria energia mental do médium, que o médium não sabe que está sendo utilizada por aquele espírito. Então não tem essa passividade. O dialogador que está ali conversando, ele não está conversando sozinho. Ele está sendo intuído. Se ele não estiver bem, ele vai dificultar o processo de intuição. E aí vai comprometer o diálogo que está sendo estabelecido ali. Mas tudo passa pelo médium. Só que isso gera alguns problemas no movimento espírita já há muito tempo. Por quê? Tem comunicações, são duas etapas. O médium sempre vai participar. E tem situações em que, na verdade, não tem nenhum espírito ali, a não ser o do próprio médium. E muita gente trata isso como se fosse uma mistificação do médium, que é um outro absurdo. O nome disso é animismo, né? Isto é, da própria alma. Então, o médium pode estar dando uma comunicação. Se der tempo, a gente vai ler um caso do livro dos domínios da mediunidade, em que não tem espírito nenhum ali falando. É o próprio médium que está falando, num estado de transe, que normalmente são coisas de outras vidas, que dele mesmo. É como se ele estivesse regredindo ao passado dele e trazendo a comunicação. E muitas vezes o médium também acaba interferindo numa comunicação propriamente dita, porque o espírito pode estar falando algo que ele próprio não concorda. Então ele interfere com a mente dele na comunicação. Isso tudo é importante para o médium de incorporação, como é importante para quem está dialogando, para os dois poderem refletir o que está acontecendo ali. Teve um companheiro que trabalhou aqui na casa, que ele uma vez chegou para mim e falou assim: a casa não está indo no bom caminho. Eu falei: mas por quê? Não, porque os médios aqui são tudo anímicos, não tem comunicação nenhuma aqui. O companheiro não estava bem, porque fazer uma acusação dessa também é uma coisa que eu acho despropositada. Eu falei para ele o seguinte: meu irmão, ainda que fosse, você tem que tratar o médium com respeito, porque se o médium está em desequilíbrio e ele está dando uma comunicação que não é uma comunicação de um espírito, mas dele mesmo, ele no mínimo ele está desabafando ali, ele precisa ser acolhido, no mínimo. Isso não é falta de caridade, né? A pessoa está ali trazendo um conteúdo emocional inconsciente e eu vou dizer que ela está mistificando, então não é por aí. Mas ainda que seja uma situação como essa, é o que eu falei para ele assim: meu irmão, a gente tem que atender, conversar, o dirigente vai conversar, vai procurar entender o que está acontecendo. E o nosso irmão acabou indo embora da casa, e a gente lamenta, mas é o que eu falo, a gente tem que ter humildade de entender a dificuldade de quem está no trabalho mediúnico. As pessoas costumam cobrar dos médios como se o médium tivesse que ser o Chico Xavier. Pelo amor de Deus, a gente está anos-luz disso. O trabalho do médium é muito difícil, pelas várias circunstâncias que eu falei, e uma delas é essa questão aqui. Então vamos começar a ler aí. Quem é que pode ler para ajudar? Posso ler? Então vamos lá. No momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise. É o que a fadiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, habitualmente, seu estado não difere de modo sensível do estado normal, sobretudo se se trata de médiuns escreventes. Quer dizer, na época de Kardec, era muito mais comum os médiuns escreventes, a psicografia. Hoje em dia, o mais comum é a psicofonia, que facilita. Mas como Kardec na época precisava registrar as coisas, era a mediunidade mais própria para isso, não tinha gravadores como nós temos hoje. Então o médium psicofônico, se ele não for
mais para o lado consciente, se ele for mais inconsciente, mais mecânico, ele não tem muita noção do que está acontecendo ali. Mas ele ainda assim continua responsável pela comunicação. Porque eu vejo muito médico falar assim, ah, mas eu sou médium inconsciente. Mas a responsabilidade da comunicação é sua. Por mais que você seja um médium mecânico, né? Kardec chamava de médium mecânico ou inconsciente. Se vocês lerem o livro dos Domínios da Mediunidade, vocês vão ver lá os espíritos falando, o instrutor Aulos falando, que o médium, a médium Celina, era uma médium mecânica, inconsciente, mas ela controlava a comunicação. Ela podia não ter a recordação exata quando ela saísse do transe, mas durante a comunicação ela sabia tudo que o espírito estava fazendo. O corpo é do médium. Porque se você disser, eu sou médium mecânico, né, inconsciente, e o espírito quiser me dar um soco, tu vai me dar um soco? Não pode, né? E tem centro espírita por aí que eu escuto falar isso, hein? Que acontece isso. Não? De uma vez o espírito incorporou no Érico, aí olhou para mim assim, parecia que o olho do Érico ia ser aquelas chispas vermelhas assim. Aí falou assim para mim, se eu pudesse, eu cortava você pedaço por pedaço. Eu falei, Jesus Cristo. Eu falei, segura o Érico, Senhor Jesus, segura o Érico. Entendeu? Porque o espírito está com um ódio tão grande, se ele puder, ele faz mesmo. A gente não vê aí nas favelas aqui o que acontece? Eles não fazem isso, não corta pedacinho por pedacinho. Ele não estava blefando, não. Se ele pudesse, ele fazia. Então a gente tem que saber muito bem com o que a gente está lidando. Vamos lá, continua aí. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? Que essa é que é a questão, quer dizer, tem coisas que pode ser do próprio espírito do médium? Vamos ver a resposta. A alma do médium pode comunicar-se, como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade e recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis. Você vê que interessante, ó. Eles estão dizendo que, e a gente já estudou isso, no curso vocês devem ter estudado, até a gente, se a gente estiver dormindo em casa, ou se a gente estiver internado no hospital, os espíritos podem trazer a gente para uma comunicação. Quer dizer, a pessoa, mesmo ela estando encarnada, ela pode se comunicar através de um médium. Né? Isso pode acontecer. Já tivemos situações assim na nossa reunião, não é? De pessoas que estavam enfermas, internadas, em coma, entubado, e deram comunicação aqui na nossa casa, sem necessariamente a pessoa ter que estar desencarnada para se comunicar. Termina aí, Hugo. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles então vos falam como espíritos e não como homens. Por que não se havia de dar o mesmo com o médium? Então é isso. Então o médium, eles estão deixando claro, aí entra essa questão do animismo. Pode acontecer sim, de você estar conversando com um espírito, e aí o médium vidente fala assim, olha só, não tem espírito nenhum ali. Tá com frio, irmão? Vai baixar alguma coisa aí? Eu estou levantando, já tô aqui, ele abaixou primeiro. Isso, vamos ter fé. Eu tô com calor, tô na... Como é que chama? Andropausa? Eu sinto muito calor. Então assim, Oi? Já subiu o máximo agora. Já. a gente tem que disponibilizar gorro para quem senta ali, cobertor, entendeu? Quem faz o pessoal do calor vai para lá, do frio vem para cá. O pessoal do EG, que é mais novo na casa, por gentileza. Bota no frio. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Olha só, então tem a seguinte situação: o médium está lá dando uma comunicação. Aí o médium vidente chega para o Rodrigo e fala assim: Rodrigo, tem espírito nenhum ali. Qual é a postura do Rodrigo ou do dialogador? Não, vai conversar do mesmo jeito que conversaria se tivesse um espírito presente. Porque se o próprio espírito do médium, por algum motivo, ele está dando a comunicação, porque não está bem, porque está perturbado, ou porque está tendo uma regressão espontânea a uma vida passada, ele merece atendimento do mesmo jeito que se fosse um espírito desencarnado ali falando.
Só que infelizmente não é o que acontece. Claro, se isso acontecer toda a reunião, o Rodrigo, como dirigente, ele vai procurar sentar, entender, olha só, você tem dado comunicação, a gente tem percebido que está acontecendo isso, até para ver o que está acontecendo na vida da pessoa, porque qualquer um de nós pode ter um momento de desequilíbrio e gerar essas situações, mas os Espíritos deixam claro aqui que isso é plenamente possível, né? Alguma dúvida até agora de tudo que nós já falamos? É importante que vocês aproveitem para tirar as dúvidas também. Sobre qualquer coisa que a gente falou hoje, está tudo ok? Então vamos seguir. Não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espírito estranho? Porque isso é uma tese de muitos parapsicólogos. Por exemplo, o Padre Quevedo, quem lembra do Padre Quevedo? O Padre Quevedo tinha essa tese de que não tinha, na realidade não tinha espírito nenhum ali. Era sempre o próprio médium que dava a comunicação. Ver a resposta. Fale. Quando fala assim, você é um médium de transporte, não sei o que, não tem assim a possibilidade, não sei se já existiu isso na casa, de você fazer uma comunicação, você ir até o umbral onde o espírito está, não está ali presente, pode acontecer. Como assim? Eu não entendi. Você dá uma comunicação, só que você fazer essa comunicação com uma pessoa, com um espírito desencarnado, está lá no umbral, por exemplo. Isso acontece. Ele não tem a possibilidade de vir na Sim, sim. No livro, nos domínios da mediunidade, o médium Castro, ele é levado ao local e de lá ele transmite. Entendeu? Porque assim, é o médium sonambúlico, né? Porque o médium de transporte, na realidade, é mais designado para aquele médium que doa ectoplasma para os espíritos transportarem objetos. Esse médium é aquele que se emancipa, ele é levado, o médium sonambúlico, ele é levado a determinadas regiões do plano espiritual para que ou ele vá trazer junto com ele, né, ou que ele vá transmitir diretamente de onde ele está. Tanto é que o médium Castro, no livro, ele fala, eu estou em tal lugar, eu estou vendo tal coisa, e ele vai transmitir, de onde ele está, ele fala e o corpo dele retransmite. Eu já li uma vez, agora tentar ler a cabeça aqui, negócio de vocês, sabe? Livro, a página, que na reunião de desobsessão, eles chegaram a ir no hospital, onde a pessoa estava, parece que ela não queria se desligar de tudo, então foi feito isso, mas a comunicação foi feita da obsessão para o hospital. Isso. O Eric, por exemplo, né, o Eric tem muito essa faculdade mediúnica. O Eric ele é levado a determinadas regiões, porque eles precisam do médium, e aí quando o médium tem condições de ajudar, porque o espírito que está lá perturbado, ele precisa desse ectoplasma, desse fluido vital que nós encarnados temos. No livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre ele vai procurar um médium, o médium estava dormindo, ele vai procura o médium, Fernando, fala, Fernando, precisamos de você, tem uma pessoa doente, eu preciso da sua assistência. Então eles pegam o Fernando, tiram do corpo, levam no local que a pessoa estava doente e fala para o Fernando o seguinte, ó, só coloca as mãos e fica em prece, mais nada. Por quê? Eles precisavam reverter um quadro orgânico e precisavam que o médium, o Fernando, e aí você vê o trabalho do médium. Se o Fernando fosse um médium desequilibrado, ia ficar difícil para eles tirarem do Fernando, porque o Fernando não tinha para dar. Ou então ia acabar matando a pessoa de vez, entendeu? Então assim, por isso que eu falo, somos médios a todo momento. Porque se a gente está em condições, os benfeitores eles nos pegam, nos levam no local, seja na própria hora da reunião mediúnica ou na hora que o médium vai dormir, para fazer esses atendimentos. Por isso que ninguém está desamparado, né? Às vezes a gente vê uma pessoa caída na rua ou no hospital, jogada no chão do hospital porque não tem, e ali a pessoa está sendo socorrida, e muitas vezes os médios, né, são levados para esse socorro aí, aonde a pessoa estiver. Claro. Eu, por exemplo, estou na sustentação, então às vezes eu consigo estar, né, presente e mas às vezes eu não estou na reunião, eu vou e volto e não sei o que aconteceu. Pode acontecer. Então,
desencarnada, eu posso ter sido usada para uma Pode. situação dessa, para doar um fluido, para alguma coisa nesse sentido? Sim. Aí cabe ao médium ele saber que ele está ali se colocando à disposição para aquilo que os espíritos precisarem. A gente nem se tiver essa memória, né? Isso já se passou comigo. Eu dormi deitada na minha cama, eu me via trabalhando com a pessoa doente, fazendo prece, orações, tudo em cima dela. É porque o médium ele é muito importante nesse sentido por causa do chamado fluido vital. Porque os espíritos precisam desse fluido vital, sobretudo para socorrer quem está doente, seja encarnado ou desencarnado. Então a gente pode ajudar muito. O problema é que normalmente quando a gente vai dormir, a gente leva conosco todo o nosso desequilíbrio. E aí muitas vezes a gente não se coloca à disposição para isso. Isso é só desdobrar. Eu já vi uma coisa que falou desdobrar. Isso. Desdobrar, né? É isso aí. Eu já rezei, eu já na reunião comigo, eu já lembro. Eu já fui ver alguém no hospital. Isso aí. Vamos lá, Su. Os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente, por ser intermédio. Então a gente sabe claramente que pela resposta aqui que quem nega as comunicações mediúnicas nega por ignorância, porque na realidade pode sim ser o espírito médium? Pode, mas não quer dizer que toda comunicação é do espírito médium, até porque nós vemos claramente que muitas vezes o médium vai dar na sua comunicação informações que ele nem sonhava, não tem nem ideia, né? Quantas reuniões a gente vê aqui que você vai bater na informação de cada médium, seja o médium de incorporação, né, ou seja o médium vidente que está colocando, e que vai batendo. Por quê? Aquelas informações, ela não saiu da cabeça do médium, é o espírito comunicante que falou ou que mostrou. Então isso fica muito claro, né? Mas tem gente que tenta negar as comunicações mediúnicas dizendo que tudo é da cabeça do médium. E o próprio médium, sobretudo o médium iniciante, ele tem essa dificuldade, que aí é uma outra grande questão, porque assim, para o médium de incorporação, eu estou usando muito o termo incorporação, tem gente que não gosta desse termo, mas está nos livros, então corrijam os livros. O próprio livro do André Luiz, ele coloca lá o capítulo, incorporação, então arranca aquilo dali, ele joga fora, porque as pessoas se preocupam muito com as palavras. Ah, não tem incorporação. Isso é um outro detalhe, Kardec diz que tem, entendeu? Mas eu não gosto de ficar discutindo besteira. Quer usar outro termo, né? Ah, passividade, é passividade. Mas os espíritos usam o termo incorporação, eu também gosto, porque dá a ideia de que o espírito está usando o seu corpo, está usando a sua boca para falar. Então, está lá, está escrito, mas tudo bem, é passividade, pode usar passividade, tudo a mesma coisa. Mas então, o médium de incorporação, sobretudo quando ele é um médium iniciante, é uma tortura mental. Se ele não for um médium mecânico, que são raríssimos, né? O chamado médium mecânico, ou inconsciente, ou sonambúlico, é raro, porque esse, efetivamente, ele não lembra, quando ele desperta do transe, ele não lembra do que ele falou. E na própria, eu tenho uma paciente que ela é um bandista, e ela é vegetariana. Ela odeia negócio de carne, tudo. Mas quando tem a sessão de preto velho, ela diz que a preta velha dela come feijoada, repete, não sei o que, se lambuza. Ela jamais faria isso, porque ela tem nojo. É igual a mim, se eu incorporar um espírito, ele comer canjica, não é o Eduardo. Quer me fazer vomitar, é só botar o cheiro da canjica, não precisa de mais nada. Se eu botar na boca, até os meus órgãos saem. Então, se eu tiver incorporado e comer canjica, vocês podem acreditar. Então, o Eduardo está fingindo. Vamos fazer um teste com todo mundo gosta que der teste. Estou chocada. Você faz desfeita para almoço, eu estou chocada. Não, quando ela faz canjica em casa, eu saio de perto. É um cheiro muito ruim, né? Horroroso aquilo. Não sei como é que vocês gostam disso, mas tudo bem. Mas olha só, o médium jamais vai comer um negócio que ele não gosta.
E ela fala, Eduardo, eu só acredito que eu sou médium porque o pessoal me mostra. E ela é evidente que ela é uma médium que tem um transe mais profundo. Porque se ela não tivesse um transe mais profundo, quando o espírito começasse a comer a feijoada, ela ia vomitar. O transe dela é profundo, entendeu? Então isso facilita. Agora, a maioria dos médios tem um transe muito leve, mais para o consciente, semiconsciente para consciente. Então o médium ele sabe o que está acontecendo na reunião, a ideia vem forte na cabeça dele para ele falar, para ele se expressar, e ele fica naquele, mas será que sai da minha cabeça? Será que não é? Isso leva um tempo, isso demora um pouquinho mesmo. E aí tem muito médico que fica nervoso, tem muito dirigente que não sabe lidar com isso, fica forçando o médico. Não adianta forçar o médico, porque aí acaba enrolando. Eu lembro que eu fazia reunião de desenvolvimento mediúnico, e aí o dirigente lá, ele ficava assim, vai fulano, dá passividade fulano, vai fulano. Eu falava, Jesus, mas esse homem é muito atentado. Porque eu não sei se ele via, se ele não via, mas ele ficava forçando o médium a falar. Aí o pessoal ia lá, escrevia qualquer coisa, fazia qualquer coisa. Mas não é assim que se você faz uma reunião de desenvolvimento mediúnico. Você não pode forçar o médium. A Úrsula uma vez estava numa reunião, eu sempre tenho que contar essa, né? E aí ela sente frio, né? Aí entrou uma corrente de ar, ela fez assim. Aí o dirigente, seja bem-vindo, meu irmão. Ela incorporou o frio. Ela incorporou, foi aqui não. Ela incorporou o frio, entendeu? Mas é porque o dirigente fica naquela ansiedade. E teve nessa mesma reunião, acho que não, essa foi, eu já frequentei tanto lugar que eu até me perco. Mas a companheira lá, o dirigente ficava, não, vamos lá, deixa o espírito vir. Aí ela começava a falar e olhava para o meu colega e falei assim, tem espírito nenhum ali. Ela inventava um monte de bagulho na mensagem, a gente sabia que não era, mas porque ela ia na pilha do dirigente. Então não se força nada. E o médium iniciante, ele tem dificuldade, às vezes até o médium, né, tipo Shirley, que passa o tempo ainda, às vezes gosta de fazer isso, porque realmente gera uma dúvida, né? Porque o médium fica ali naquele conflito do que é e do que não é. O que foi, irmã Shirley? Você está implicando com... Eu acho que não tem nenhum espírito comigo. Rodrigo é grave, no caso. É grave. Não tem solução. Depois desses Se anos. alguém falar, tu é mentirosa, não tem espírito, eu digo, verdade. Ela foi na rádio, né? Foi um sucesso, né? Foi o programa Eu Sou Uma Fraude, né? Tu é conhecida até hoje. O pessoal pergunta como é que tá a fraude. Eu falo, tá bem. Eu tive no Lar de Frei, uma vez eu estava no Lar de Frei Luiz, aí uma senhora me abordou. Tudo bem, Eduardo, tudo bem e tal, eu queria te fazer um pedido. Eu falei, qual? Aquela médica que foi na rádio, que é uma fraude, ela não podia fazer uma palestra aqui no Lar de Frei Luiz. Se eu fizesse, ficou famosa. Mais dúvida. Ficou famosa. O que eu ia dizer é verdade. Mas olha só, ignora a Shirley, o caso dela é patológico, é outro problema. A Shirley não é outra história, deixa que o Rodrigo resolve. Eu não gostaria de ser assim, mas eu fico incomodada. É uma das melhores médicas que tem aqui na casa, mas não adianta falar. Deve ser, deixa ela. Fica quieto aí, o fraude. Ó, tirando a Shirley, que é um caso à parte, o médico sente isso. Uma das coisas assim, que eu senti assim, quando eu comecei a trabalhar com o psicofone, no início a gente fica realmente assim, não sou eu. E aí você vai desenvolvendo técnica. Mas eu lembro de uma vez que eu não estava conseguindo entender o que o espírito estava falando. E porque ele falava como se tivesse embolado, como se tivesse alguma coisa na garganta, e eu comecei a ficar nervosa, eu queria entender aquilo. E na minha ignorância na época eu falei assim, tá, então me mostra onde é que tu tá. Aí eu lembro que me levaram para uma pilha enorme de lama cheia de coco, um troço todo podre, e eu me jogar lá dentro para poder entender. Aí quando eu vi para, que eu já entendi. Então a gente tem que ter cuidado com o que pede também quando está fazendo esse trabalho, porque não pode ser vendido.
E nem tudo você está preparado para vir. Não, eu estava engasgado, né? Ele estava engasgado com aquele troço todo, por isso. Então você foi falar. Então quando eu pedi, tá, então me mostra o que tá. Pois é, e mostraram. Agora tu fica mais quieta. Né? Não, agora eu peço para não mostrar, mas aí ele mostra de qualquer maneira. Agora não tem mais jeito. O problema é esse, que agora a tela abre e eu querendo ou não, eu estou lá dentro. Agora não tem mais isso, não. Acabou a qualidade do início. Mas você, durante a comunicação, você está consciente. Muito. É como se eu estivesse do lado dele, vendo ele, o que ele está fazendo, o que ele está vivendo, às vezes sentindo o cheiro, e o calor, o frio, me arrepia até. E é como se a gente estivesse junto no ambiente, como se eu estivesse vivendo aquilo com ele. Na maioria das vezes. Poucas vezes eu realmente sou desligada, eu não lembro. A maioria das vezes é como se eu estivesse com ele. Então, dependendo da condição do médium, né, a Bárbara ela é semi-mecânica, que Kardec chama, né? Ela tem uma certa consciência conforme a comunicação vai acontecendo. Mas tem médium que é mais difícil do que o caso dela, que ele é totalmente consciente. Aí, os espíritos falam o seguinte, tem a grande vantagem, que é mais fácil para o médium consciente controlar a comunicação do que para o médium mecânico. Mas para determinadas comunicações, o médium mecânico é melhor, ou inconsciente, porque o espírito tem mais independência. Porque quanto mais consciente é o médium, mais ele interfere, porque o pensamento dele fica ali censurando o espírito o tempo todo. E não precisa assim ficar com medo, porque eu lembro uma vez que eu fiquei assustada, porque eu vi claramente um espírito vindo de um lado meu, o outro do outro, e eles meio que me amarraram na mesa. E eu fiquei assim, por que eu estou sendo amarrada? Eu não entendi, mas eu senti que eu estava sendo amarrada. Quando veio a comunicação, eu ia pular a mesa. Aí eu entendi o porquê. Porque quando apareceu a mãe daquele espírito, que ele tinha muito ódio, muita raiva, eu ia pular a mesa se não tivesse sido amarrada. Então, eles meio preveem o que a gente vai fazer. E dão suporte. Porque se eu não tivesse sido amarrada naquela época, eu ia pular a mesa. Porque eu fiquei com muita vontade, eu senti que eu estava presa, porque eu ia pular a mesa. Então, assim, tem um resguardo também lá, assim. Eles sabem primeiro o que a gente vai fazer antes da gente fazer. Então tem um resguardo. Sobre a pergunta que a Cláudia tinha feito, né, do transporte, aqui no capítulo 11, é desdobramento em serviço. Se vocês quiserem ler depois com calma, tá? O capítulo 11, desdobramento em serviço. Eles preferem chamar mais de desdobramento do que transporte. Tem uma dúvida. Eu sou médium do passividade, mas não é sempre. Tanto que aqui no Carlos Chagas eu fico na sustentação, mas eu trabalho com frequência. Durante a semana, eu às vezes dou passividade. E aí é mais difícil para mim, porque às vezes eu estou aqui na sustentação e às vezes parece que eu vou dar passando, eu tenho que me controlar. Mas teve uma situação, uns 2, 3 anos, que eu estava fazendo uma visita até na casa de uma amiga nossa, que o pai desencarnou, e eu acabei dando passividade. Só que foi uma passividade completamente diferente do que eu costumo, que eu não estava consciente, eu estava consciente, mas não do jeito que eu costumo estar. E depois da comunicação eu fiquei me tremendo, não sei se você lembra, por mais de 1 hora eu fiquei me tremendo. E aí, isso é o que? Por causa do espírito comunicante. O espírito estava muito desequilibrado. E aí você ficou ainda com aquela impressão do desequilíbrio dele durante algum tempo. Isso pode acontecer. Até porque não era uma situação não comum, né? Você estava visitando na casa da pessoa. Você não estava na casa espírita, é diferente. Mas foi depois da prece de um espírito benfeitor, mesmo assim? Mesmo assim. Porque aí depende de você. A comunicação, a energia, o fato do envolvimento emocional, era sua amiga, era uma pessoa que você conhecia, isso tudo interfere na emoção do médium. Não era só a energia dele, era também o seu sentimento envolvido ali, a sua emoção. Porque foi a única vez, né? O restante de todas as outras comunicações que eu dei, eu nunca senti isso. Mas é isso, né? É tanta coisa envolvida, tá vendo? É uma situação específica. Né? Ela foi visitar a amiga, o pai
em completo desequilíbrio, desencarnado, usou as possibilidades mediúnicas dela, ela deu a comunicação, mas ela ficou em desequilíbrio durante algum tempo. Por quê? Porque tinha um envolvimento emocional dela com a amiga e com o próprio comunicante. E a própria questão da estrutura, né? Quando nós estamos numa casa espírita, por isso que eles têm que procurar o máximo Evitar a incorporação em qualquer outro ambiente. O local é a casa espírita. Exatamente. Por quê? Porque aqui quem dirige não somos nós. Nós dirigimos a parte material do trabalho. Mas quem faz o trabalho realmente é a espiritualidade. Então essa parte todinha de envolver, de tirar esses miasmas que ficam, a espiritualidade faz aqui. É claro que foi dado socorro ali, mas não é o lugar ideal para acontecer isso. Mas pode acontecer. Né? Tanto é que quem faz visita na casa espírita tem que evitar ao máximo que isso aconteça. Né? Você vai fazer uma visita na casa e você dá a passividade ali, não é muito adequado. Né? Pode ser que haja uma necessidade, pode ser que sim, mas de preferência que seja do benfeitor, que vai lhe dar um passe, que vai fazer uma prece. Mas do sofredor que está ali, é bom evitar, sempre que for possível. Não é que não possa acontecer, pode. Os espíritos podem julgar que é, mas o médium ele tem que ter esse bom senso de saber que, não, quem está determinando aqui são os benfeitores, não sou eu. Porque o espírito que está ali, ele pode querer se comunicar, e o médium fala assim, aqui não é lugar disso, segura a onda. Porque essa conversa de que eu não consegui controlar, não dá. O corpo é nosso. O médium tem que ter controle sobre o seu corpo. Agora, pode ser que o benfeitor ele te dê intuição por uma situação especial que só eles podem avaliar, que naquele momento ali cabe a comunicação. Tudo bem. Mas você, se você vai num lugar e tem um irmão que ele encosta em você e você não deixa, você passa muito mal. Então, eu estou te entendendo, mas olha só, você não está indo fazer uma visita sozinho. Você não está indo sozinho, os benfeitores estão contigo ali. O espírito pode até querer se comunicar, pode até sentir o incômodo, mas se não é o lugar adequado, se não é o ambiente, o médium tem que segurar, ainda que ele se sinta mal por algum instante, fica em prece, pede ajuda, porque se acontecer, pode causar uma impressão muito negativa na família que está ali. Porque assim, eu, por exemplo, antes de eu conhecer a doutrina, eu era um apavorado. Se tu fosse na minha casa, se tu incorporasse, eu desencarnava junto ali. A pessoa falava assim, estou vendo uma entidade, falava, que te acha isso, meu Deus, é uma entidade. Eu entrava em pânico, imagina se eu ficar querendo travar incorporado aqui na minha casa. Mas se o médium incorporou, você foi para dar o passe, e o que você faz diante? Você não vai doutrinar? Você fala, não, meu irmão, aqui não é lugar para isso? Olha, se o médium não tivesse controle. Então, vamos lá. Pode acontecer? Pode. Não deveria, mas pode. Então, digamos que eu estou com a Sheila e vou fazer uma visita. Aí a Sheila foi lá e incorporou lá o obsessor. Eu não vou sair expulsando o espírito. Mas eu também não vou alongar esse diálogo, que ali não é lugar para isso. Eu vou, meu irmão, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Vou tentar acalmar ele, vamos fazer uma prece aqui, vou chamar os benfeitores e segue o rumo. Porque ali não é lugar para isso. Então, eu não vou expulsar o espírito. Vai embora, aquele não é lugar para isso não, é falta de caridade. Mas eu também não posso alongar essa conversa, ali não é o lugar apropriado. Então eu vou conversar brevemente com o espírito, vou acolher ele, vou fazer uma prece com ele. Um convite, por que você não aparece isso, lá na casa do espírito? E aí os benfeitores estão ali, eu sei que eu não estou sozinho. Agora é diferente, uma vez a gente teve um chamado aqui na casa, foi na casa de uma pessoa. Nós chegamos lá, a pessoa, o morador da casa estava incorporado. Aí é outra história, né? Mas é isso que eu estou falando. Não, mas eu digo médium, é diferente. Uma coisa é você chegar na casa da pessoa para dar um socorro. E o morador da casa está lá com o espírito tomando a pessoa. Mas é o morador que está. Isso, mas às vezes é o médium. Então, eu estou falando, tem duas situações. Uma é o morador, aí é diferente.
Outra é o médico que vai dar o socorro e incorporar dentro da casa da pessoa. Então, mas são duas situações que podem acontecer. Fala, irmã. Eu tenho uma dúvida que me incomoda, essa questão do médico chorar. Porque eu, sinceramente, eu acho que sou eu que estou chorando quando eu percebo, sinto, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém aqui incorporado chorando, nem quando eu ia na mesa toda. Mas eu só choro, só em falar eu choro, tá? Eu estou vendo ali, estou chorando, eu só choro. Por que isso? Então, você, como a gente, é o nosso estudo de hoje, o médium participa da comunicação. Então pode ser, tem várias nuances aí, mas pode ser que você fique emocionada com o sofrimento do espírito. E aí você, emocionada, você chora. Porque você está participando daquilo ali. Estou ouvindo voz ali. Está incorporada ali. Então você está ali dando a possibilidade do espírito falar, mas o médium psicofônico, ele sente toda a emoção do espírito. Então, normalmente são espíritos sofredores. Tu chora, porque ele está chorando, porque tu chora junto. Isso também é muito da gente também. Mas tem muito do médium também. Agora, e quando ele vem com ódio, o que tu sente? Ódio. Quando ele está emocionado, triste, com raiva, você sente a emoção. Eu nunca passei uma situação de estar com ódio, não. De alguém nesse tipo de presença, né? De ódio. É mais sofrimento mesmo. Isso também é do médium. Será que a gente atrai isso só esses tipos de sofredores? Olha, cada médium tem uma peculiaridade. Você vê, a Marlene recebe muitos espíritos, né, com o fenômeno de licantropia, né? Costumava receber, né, durante a vida toda praticamente, porque o tipo de mediunidade dela se prestava a esse tipo de comunicação. São espíritos que estão em estado como se não fosse humano. Ele se apresenta como bicho. Ele não fala, ele só dá aqueles grunhidos. O Chico recebia esses espíritos também, que é até um absurdo que as pessoas falam, quem recebe esse espírito é inferior. O Chico também recebia, e o Chico não era inferior, né? Então assim, cada médium tem uma certa peculiaridade para determinadas comunicações, é um tipo de sintonia. A gente tinha uma companheira aqui na casa, a Lourdes. Eu tinha até medo de doutrinar o espírito que vinha pela Lourdes, que era tudo espírito barra pesada mesmo e tal. Mas nem sabe, né? Tipo a Bárbara? Não, a Bárbara era pinto perto do que vinha pela Lourdes. Era só espírito casca grossíssimo, entendeu? E inteligentíssimo, né, Marilene? Eu já sentava rezando, já assim, pô, misericórdia. Porque assim, não era fácil não, era coisa difícil, porque era a característica da mediunidade da Lourdes. Então os espíritos, eles conhecem cada médium e qual a melhor possibilidade que ele tem de atender determinado tipo de espírito. Suicida. No livro Memória do Suicida, a dona Ivone Pereira, né, mostra lá, relata que não é todo suicida que o médium pode dar passividade, senão você mata o médium. Você mata o médium. Então eles tinham um grupo de espíritos suicidas que eles precisavam trazer para uma reunião mediúnica. No Brasil todo, eles só encontraram 8 centros espíritas em condições de receber aquele grupo de suicidas. Aí vocês vão dizer assim, mas aqui no centro também vem suicida. Vem, mas vem tudo arrumadinho, como diz o Marco Aurélio lá da Penha, escovadinho, tomado banho. Suicida light. Suicida light. Por quê? Porque já foram cuidados. A vibração dele já não é tão pesada quanto de determinados suicidas. Então aqui vem, claro que tem suicida que vem aqui na casa, claro que tem médicos aqui que recebem espíritos suicidas, mas esses que são trazidos são espíritos que estão numa condição de já receberem o atendimento por nós. Mas se trouxer determinados suicidas e colocar em qualquer um de nós aqui, a chance da gente sair daqui e se matar é enorme. Então, isso está lá no livro Memória do Suicida. No Brasil todo só tinha 800, com médicos capazes, porque a grande maioria dos médicos, de nós somos tudo doido, desequilibrado.
equilibrado. Com raríssimas exceções. Tirando a Shirley. Falando da Shirley também? Não, você falou que fazer assim a questão a uma visita e o médium, né, incorporar. Mas aí se você chegar na casa da pessoa, né, como você falou, e o morador incorporar ou já estiver incorporado, e aí, o que a gente faz? Então, foi o que a gente foi na casa da pessoa, a menina estava incorporada e o olho da menina virava, ficava só o branco. Eu falei, eu lembrei daquele filme. Eu falei, misericórdia de Jesus. Eu nem sei quem foi comigo aqui da casa, eu nem lembro mais. Eu sei que eu falei assim. Eu não lembro, não, já nem lembro, tem tanto tempo. Isso aí, a gente fez prece, pediu a Carlos Chaga, que socorre, né? E aí fizemos lá o atendimento, o espírito depois saiu, ele ia e voltava o espírito, né? Ia e voltava, porque a Beth era desequilibrada, né? A menina lá. Mas aí é o caso também de não doutrinar, como você falou, você dá uma orientação rápida. Mas nem dá para conversar com aquele espírito debochado, agressivo, entendeu? Então assim, mas a gente tem que ter a certeza naquele momento que a gente não está sozinho. Sim. Porque se você ficar com medo, é pior. O espírito cresce. Entendeu? Você não se estende, né? Você dá uma não, nem cabe, não cabe. Entendeu? Mas assim, a gente ter certeza de que, porque isso pode acontecer. Qualquer um de nós aqui, o vizinho, sabendo que a gente é espírita, pode chamar. Ó, chama lá o fulano que ele é espírita. Aí tu chega na casa da pessoa para ver o que é, tá lá, ó, a pessoa incorporada, o espírito ameaçando, vamos fazer, vou matar. E aí é você manter a tranquilidade, saber que você está sendo amparado ali, você não está sozinho. Nesse momento é envolver em prece. Meu irmão, ó, vamos fazer uma oração aqui e rapidinho ele vai cantar para subir. Fala, Marlene. Já aconteceu isso conosco, né? E eu chego lá com o Evangelho, entendeu? Eu dar luz e não. Outra coisa também. Eu fui levada muitas vezes de lá e trazer o espírito. Sim. Buscar o espírito. Eles fazem muito isso, né? Porque precisa da tua energia, do teu fluido vital, para envolver ele e trazer. Porque aí eles fazem a ligação direta, perispírito ali e arrasta ele na barra. Entendeu? Só gente boa, né? Também tem outra coisa. Quando me chama eu fazer a prece, faço a prece. Mas daqui a pouco as lágrimas estão. Viu aí, irmão? Olha a lágrima lá. Não é só tu, não. Eu sinto a vibração, aí as lágrimas começam. Aí eu digo, para que me chama para fazer a prece? Eu já fico nervosa, vou direitinho, quando as lágrimas. É isso aí. Hugo, vamos ler a resposta que a gente não leu? Fala aí. Acontece nas reuniões é que, vamos dizer, o Rodrigo, por exemplo, pega ali o nome de uma pessoa, né? E a gente acaba não incorporando para aquela pessoa. Aí eu fico assim, meu Deus, será que eu não estou na sintonia? O negócio não tem nada a ver? Não pode acontecer. Né? Será que, né? Porque quem decide são os espíritos. Mas não a gente somos às nós. vezes fica assim, mas será que é eu que não estou indo, né? Também. Não, mas nem sempre o fato da gente trazer um nome quer dizer que o espírito que vai vir ali está relacionado àquele nome. A gente está direcionando, mas está entregando a espiritualidade para que eles decidam o que precisa, entendeu? Porque você tem vários médios na mesa. Então tem lá, às vezes nós temos 6 médios, né, que dão a incorporação, que dão a passividade. Só que os espíritos estão precisando trazer uma outra situação. Então eles vão trazer, independente do que está sendo. Por quê? Você tem 4 médicos ali, às vezes, focados naquele caso, mas tem 2 ali disponíveis para trazer outros que eles precisam também. Entendeu? Então isso pode acontecer, claro, gera dúvida no médium, né? Porque, caramba, mas não tem nada a ver com. Não, deixa fluir. Quem coordena o trabalho são os benfeitores. Nós não temos que interferir nisso. Entendeu? Eduardo, Fale. A Jéssica uma vez colocou comigo e ela já estava nas reuniões de terça-feira e ela disse que ela estava falando, mas ela sentia que ela não estava ali.
É porque, na verdade, ela estava fora do corpo e ela estava observando que ela falava, mas não era ela que controlava. Ela disse que foi uma sensação muito esquisita, porque ela sabia que ela estava falando, mas ela não conseguia sentir que ela estava ali na reunião. Porque ela não estava mesmo, ela estava afastada um pouco do corpo dela e o espírito comunicante falando. E aí ela, como ela estava semiconsciente no transe, ela percebia que ela falava, mas não era ela que falava. Mas isso pode ser chamado de desdobramento? Normalmente o médium psicofônico, ele fica próximo ao corpo. Normalmente. Então assim, porque são níveis de transe. A gente estudou isso no curso, vocês devem lembrar isso, né? Tem vários níveis de transe. O médium normalmente ele fica um pouquinho afastado do corpo físico, mas ele está ali. Só que às vezes ele consegue perceber o que o espírito está falando, às vezes ele não consegue perceber. Ou às vezes ele está totalmente consciente. Então depende do transe. Ela estava num transe um pouco mais profundo, afastada um pouquinho do corpo, mas ao mesmo tempo consciente da comunicação que estava acontecendo. Isso é muito comum. E teve uma outra comunicação, não sei se o Rodrigo consegue me ajudar, para eu entender. Ela disse que é como se ela fosse um irmão que estivesse ali se comunicando, mas ela já estava atendendo a um outro. Ela deu como se fosse assim, duas passividades assim, bem uma atrás da outra. Pode acontecer também. Duas ao mesmo tempo, não. Mas pode ser que ela esteja dando uma comunicação e percebendo uma outra situação que está próxima a ela. Entendeu? A Jéssica tem um transe mais profundo. Ela já me relatou situações que ocorreram até fora da casa espírita e que quando ela voltou, a pessoa olhou para ela e a pessoa estava com o olho desse tamanho, apavorada, com o que tinha acontecido com ela. E ela não lembrava de nada. Então, a Jéssica, ela tem até que tomar muito cuidado com a mediunidade dela, que se ela não ficar muito esperta, eu já falei isso para ela fica doida, entendeu? Porque o médium, é o que eu falo, se o médium, quanto mais o médium tem um transe profundo e ele não se cuida, a chance dele parar no sanatório é grande. Eu sempre falei isso para ela, falei, cuida da tua mediunidade, porque tu tem a possibilidade de ajudar muita gente, mas se não tomar conta, se não orar, vigiar, vai dar ruim, entendeu? E dá mesmo, Vamos lá, irmão, só lê a resposta aí. Como distinguir se o espírito que responde ao médium ou outro? Pela natureza das comunicações, estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No estado do sonambulismo ou de êxtase, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que lhe não podem atribuir de modo algum. Por isso é que te digo, estuda e observa. Então é isso, quer dizer, tem comunicações que tu vê claramente que não é tua. Tu não tinha nem como saber. O espírito fala coisas que você não tinha como saber. Isso quem defendia essa tese, o Chico tinha psicografias que o Chico recebia, que a família lia, e falava assim, Chico, mas a gente não sabe nem quem é essa pessoa. Aí a família tinha que pesquisar para saber quem o comunicante estava citando ali. Mas se nem a família sabia, como é que o Chico ia saber? Então tem informações, a gente já teve informações aqui na reunião mediúnica que o médium falava, olha, eu percebi isso na hora da comunicação. Aí eu vou falar com a pessoa da família, a pessoa fala, Eduardo, é isso mesmo que o médium falou. Então é a prova, gente. A gente tem prova. A nossa reunião aqui, eu falo, é espetacular. Com toda a nosso desequilíbrio mental, tudo que a gente possa ter, o que a gente consegue aqui é maravilhoso. Tanto é que você vê os pedidos de socorro para a nossa casa são muitos. Porque eu nunca vi a gente pedir e não ter uma resposta. Nunca. Agora, não quer dizer que os espíritos vão resolver tudo. Entendeu? Porque depende de fatores que são muito mais complexos. Depende da pessoa que está lá mudar de vida. Né? Depende, como a gente leu no livro Missionários da Luz. O instrutor Alexandre fala que 90% dos casos de obsessão são difíceis e intrincados de resolver, porque vem de muito tempo. E eles até dizem, o dirigente de uma casa espírita que promete
cura que promete melhoras imediatas é um irresponsável. Não pode. Porque assim, a pessoa nos dá o nome, né? Essa menina, 12 anos. O que está envolvido nessa história? Eu não sei. O Espírito falou, né? Você sabe do histórico dele? Exatamente. Porque diz que a casa é fraca, só que a pessoa está vendo tudo. É quando toma banho e fica sujo. Mas é isso aí. Mudou a roupa, continua com a roupa. Porque assim, o socorro, ele é dado. Só que o problema é que nós não conseguimos manter o socorro. Quando a gente lê o livro Missionários da Luz, lá no capítulo 4, 5, o que mostra? Os médios na casa espírita, numa reunião de desenvolvimento mediúnico. E aí, quando os médios estão saindo, eles estão saindo tudo iluminados. Porque a gente sai daqui, às vezes, iluminado. Só que não é iluminado por nós, não. O instrutor Alexandre fala que a gente recebe um banho de luz quando a gente vem aqui. Então, aí quando a gente chega lá fora, aí o Alexandre fala para o André Luiz assim: agora vamos lá fora ver quem é que está aguardando os nossos irmãos. Aí estava lá a galera, né, esperando a gente sair. Aí colava um em um, colava um em outro. E aí o André Luiz acompanhou um caso, que era de um rapaz, estava com a mãe, estava com a irmã. Na mãe colou o marido desencarnado. O marido desencarnado é sempre um obsessor, né? Mas quem atraía era ela. No filho, colaram sobre ele dois espíritos, né, ligados à prostituição. E aí o André Luiz falou: mas meu Deus, eles acabaram de sair da casa espírita. Aí o Alexandre fala: mas tem 9 anos que eu estou aqui, meu irmão, e é sempre assim. Mas o André Luiz falou: mas a gente não pode ir lá tirar, não. Vamos lá, vamos arrancar os obsessores. Já fizemos isso, meu irmão. Aí o André Luiz: e por que eles continuam ali? Porque os nossos irmãos chamam de volta. Gente, vai fazer o quê? É a nossa realidade. A gente quer colocar na conta dos espíritos o que pertence a nós. E aí até o Alexandre fala o seguinte: quando eles cheiravam aqueles dois que acompanhavam ele se sentia menos homem. Eu tinha lido aquilo já várias vezes e nunca tinha me ligado. E aí o Marco Aurélio, lá da Penha, que o cara ele é brilhante, o Marco Aurélio, falou assim: vocês sabem por que ele se sentia menos homem? Eu falei: por quê? Ele falou: porque eles dois funcionavam como um Viagra espiritual. Sim. Quando eles estavam com ele tinha um ímpeto sexual que ele era capaz de transar a noite toda. Porque ele estava ali com o impulso daqueles dois. Quando tirava eles, ele era ele mesmo. Aí ele achava estranho: ué, o que está acontecendo comigo? Cadê aquela minha? Aí ele ia, chamava de volta. Como aquele cara que está no boteco. Uma vez um amigo chegou para ele e falou assim: Eduardo, isso é uma coisa esquisita. Eu estava lá no boteco bebendo, a bebida já estava aqui na garganta, não cabia mais nada, e eu continuava com vontade de beber. Eu falei: tu não estava bebendo sozinho? Então assim, isso, você vê que a mediunidade, as pessoas acham que ser médium é vir para casa espírita. Médium tem no boteco, médium tem em qualquer lugar. Tem médium ateu. Esse, por uma acaso, era ateu também. Ele me perguntou, falei assim: quer que eu explique? Por que você não consegue parar de beber? Porque não é só a compulsão pela bebida. Era porque ele era caneco de espírito. Aí eu falei assim: quer que eu explique ou quer continuar ateu? Então, cada um sou cada um. Mais dúvidas? Está acabando o nosso horário. Por isso que eu acho até que os estudos rendem melhor assim. Porque ficar só lendo, né? Que a gente está falando tudo dentro do tema. Mais alguma questão em relação a essas coisas? Podemos seguir? Então vamos seguir aí. Nota: quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o que vem dela daquilo de que ela é apenas o ego. O mesmo se verifica com os médios. Então aqui, Kardec está tentando ajudar a vocês que estão aí começando, ou quem ainda tem dúvida. Para pensar. Se aquilo não estava na sua cabeça, deixa fluir. Você estava pensando.
Você sentou na mesa ali, não está pensando, de repente vem uma coisa completamente fora, deixa o negócio fluir. Esse é o segredo. Falou a primeira palavra, o resto vai. Porque se não está na sua cabeça, é diferente da pessoa vir pensando numa questão e aí falar, não, isso aqui é da minha cabeça, eu já estava pensando nisso. Mas fora isso, é só perceber o que estava na sua mente e o que não estava. A primeira parte do estudo aqui hoje, não fui eu, porque eu não pensei em nada daquilo. Tudo que eu falei ali, eu já nem lembro mais, mas não fui eu. Entendeu? Às vezes eu venho fazer palestra aqui, aí eu faço todo o planejamento, o que eu vou falar. Chega aqui eu falo tudo diferente. Tudo diferente. Porque os espíritos aqui vão direcionando para a gente falar o que tem que ser falado. É que a minha secretária fala. Fala aí, secretária. A Aninha do sindicato, ela... Fala, você não é intérprete dela? Fala aí o que ela quer falar. Ela não me autoriza. Ela falou que você estava acompanhado, que estava vendo já quem estava com você, já não é o Eduardo que está falando, Viu? é lá quem está acompanhado dele. E olha, eu não tenho mediunidade ostensiva, então eu não vejo, mas eu sei quando sou eu e sei quando não sou eu. E eu não tenho mediunidade, eu não incorporo, não vejo, mas eu consigo perceber o que é meu e o que não é meu. Mas isso era importante até pela minha profissão, né? Porque quando eu estou atendendo uma pessoa, eu preciso perceber o que está acontecendo ali, e eu preciso dessa intuição dos espíritos. Muitas vezes eu falo para a pessoa uma coisa e falo assim, gente, que legal que eu falei, que nem... porque não é meu, entendeu? Aí eu fico, que legal, né? É mesmo, é isso aí. Se fosse velho, então... Mas é interessante, uma vez eu estava atendendo uma moça, mas é um tipo de médium diferente, né? Porque uma vez eu estava atendendo uma moça e ela era vidente, e aí ela ficava falando que ela via do meu lado, porque você atende, tem hora que é uma mulher, tem hora que é um homem. Aí eu falei, quem é que está hoje? Eu falei, é a mulher. Aí eu falei, tá. Aí ela falou assim, não, a mulher é quando acho que é um caso menos grave, o homem é mais grave. Eu falei, então o teu caso está menos grave. Aí eu brinquei com ela e falei assim, eu queria poder ver como você. Aí o espírito que estava do meu lado falou para ela assim, diz para ele que ele não tem que ver nada, que se ele visse, ele ia se desconcentrar. Ele tem que se concentrar no que ele tem que falar. E é verdade. Porque assim, você está atendendo uma pessoa e tu está vendo ali 3 obsessores, um segurando no pescoço, outro enfiando a faca, tu tem que ficar assim. Vai se descontrolar, né? Não é todo mundo que tem o equilíbrio de ver e conseguir ter o foco de saber como atuar. O Chico uma vez estava atendendo uma moça e ela falou para ele que estava com muita dor nas costas e no peito. O Divaldo estava do lado dele. E aí o Divaldo apavorado olhando, porque o Divaldo viu um espírito que estava em cima da mulher e ele parecia um cavalo que dava coice. E ele batia com força nela. E o Chico calmo, olhando para ela, né? E o Chico, não, minha irmã, tenha fé em Deus, confie em Jesus, tal. E foi aconselhando, fez uma prece com ela, e a mulher foi embora, né? Aí o Divaldo falou, Chico, pelo amor de Deus, tu viu? E o Chico falou, vi, meu irmão. Mas não podia falar isso para ela, né? Então assim, o médico tem que ter essa responsabilidade. A pessoa entra aqui por essa porta. Digamos que seja igual eu era, um Eduardo desesperado. Aí tu fala assim, não, meu irmão, estou vendo 3 obsessores em volta de você, tá bom, acabou, tu vai matar a pessoa. Tem que ter muito cuidado com o que se fala. Às vezes eu falo para a Aninha, a gente faz uns atendimentos aí, eu falo, Aninha, para esse aí tu pode falar tudo que tu vê. Esse aqui tu não fala nada. Por quê? Tem que ter responsabilidade no que está vendo e no que você pode falar. A maioria das pessoas não estão preparadas para determinadas informações, né? Então assim, eu respeito muito isso, porque eu era muito medroso. Eu lembro que uma senhora na minha casa, e ela usava o telefone lá de casa. E aí eu não sei quem foi que falou que ela estava jogando um pozinho branco lá em casa. Meu Deus do céu, eu entrei em desespero. Eu falei, cadê o pó? E eu procurava o pó, não achava. Aí eu ficava com o defumador pela casa toda, rodando a casa com o defumador.
Ué, desespero, medo, eu tinha pânico da mulher, eu chorava, falava, eu não deixa ela usar mais o telefone, pelo amor de Deus. Assim, a pessoa que não conhece, a gente pode matar a pessoa. Tem que ter muita responsabilidade no que você informa, tanto do que você está vendo, quanto do que você viu na reunião mediúnica. Eu sempre pergunto, né, aos médicos, vocês viram alguma coisa? Porque o que o médium vê, eu vou dosar para orientar a família. Então o médium vê assim, Eduardo, cuidado com o mar, eu estou vendo aqui que tem risco. Eu não vou chegar para a pessoa e falar assim, não deixa ele à praia não, pelo amor de Deus. Eu vou falar assim, olha, toma cuidado, não deixa sozinha. Não vai sozinha. Sempre que for em algum lugar, pode ser aonde for, na praia, não vai sozinha, tem que ter alguém. Eu não vou dizer que o médium viu que o espírito quer afogar a pessoa. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. E aí, falta 4 minutos. Vale agora ou cálice para sempre, irmão? Tá igual a Aninha, olha lá. Aninha aí, ó. Ela é do sindicato também, né? Não. Não? A minha dúvida. Não, pode falar do Érica. Não, mas assim, às vezes é que pode não fazer nenhum sentido, mas assim, ao que você disse em relação a, por exemplo, bares, outros locais que também têm obsessores, não só bar, né? Então, assim, a gente, no caso do médico, a gente tem que evitar locais. Tem que evitar vários locais justamente para não ser... Então, a gente está estudando aqui o papel do médico nas comunicações mediúnicas. Onde você está, você é médico. Sim. Então, assim, você vai num determinado local que a vibração é muito pesada, você está correndo risco. Você lê o livro Nas Fronteiras da Loucura, é um bom livro para você ler. É do Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura, é um carnaval no Rio de Janeiro. Aí tem são 2 casais, eles iam começar um trabalho, um estudo mediúnico e tal, e eles falaram assim, vamos fazer a nossa despedida do carnaval, já que a gente agora vai se envolver com mediunidade e tal, e aí foram. E aí tinha toda uma trama das trevas para matá-los naquela ida. Então os espíritos tiveram que se mobilizar para poder desfazer o que estava previsto ali pelos obsessores, porque o médium, ele acha que ele pode tirar férias. Ele não pode. Então você vai para uma rave, o Dr. Bezerra não está na rave dançando, entendeu? Muito provavelmente vai dar ruim, entendeu? Uma coisa que eu andei no médico frequentava muito aqui. Sim, a não ser que seja para ajudar alguém, mas se você ficar naquele lugar ali, você corre risco, porque a energia é muito pesada. Eu pergunto isso porque, por exemplo, meus pais do coração, eles têm bar, né? E aí eu vou pra casa deles e a gente fica em cima do bar. Não que, assim, eu fique super bem, não que seja tudo muito... É pesado, você sente. Mas tu não vai deixar de ir lá por causa disso. É isso, entendeu? Aí é o bom senso. Na minha cabeça. É igual, por exemplo, o médium trabalha num lugar, ou ele trabalha ou ele passa fome. Ele tem que trabalhar numa discoteca. Sim. Não é paciente, vai lá. Enquanto você não arrumar outro emprego, é isso aí que eu os espíritos vão te dar o suporte, entendeu? Mas vai ser difícil. E aí eu pensei, às vezes não tem jeito. São coisas que eu realmente tenho que evitar, né? Para trabalhar com negócio honesto e tudo mais. Mas aí quando você não vai no bar, e o bar vem para tua casa? Aí é carro. Aí é carro. É carro. Calma aí, gente. Deixa a irmã falar aqui. Eu vou trabalhar no médico, para mim é horrível. Eu vi aquilo tudo. Ó, o pior lugar do mundo para se trabalhar é no hospital psiquiátrico. Eu fui lá no Juliano Colônia Juliano Moreira. Né? Eu fui lá, horrível. Olha, é para os fortes. Trabalhar em hospital psiquiátrico é para os fortes. Acabou. Mas era horrível ali, ele era depósito, né? Ali os piores dos piores. Na verdade, o médium... Peraí, pessoal. O médico só tem que tomar cuidado, assim, porque às vezes não dá para evitar, né? Você tem que ir num lugar, tem que ir em outro, vai, faz uma prece e vai. Mas se você puder evitar determinados ambientes, é melhor, né? Se puder evitar.
Algo mais? Qualquer coisa, fale com o Pai Jorge. Entendeu? Traz a pessoa amada, nos faz demanda. Você estava falando da mesa, né? A cadeira aqui, ó, né? Isso. Já aconteceu comigo dos quadros voar, balançar, fazer tudo lá em casa. É tu que é bem de efeito físico, né? Não, mas aí é que eu falo, pra mim aquilo não era de mim, era do espírito. Não, mas olha só, o espírito não tem poder de fazer nada se mover se não tiver um médio efeito físico ali. Mas no caso é quando a médica está irritado, né? Não, aí a minha filha estava passando mal e aí começou esses efeitos físicos na minha casa. E aí a médica dela foi lá pra cima, tipo 40 graus, e eu comecei a ficar desesperada e tudo, né, se movendo. Então eu comecei a orar e aí quando eu comecei a orar, começou a desaparecer tudo. Mas o fenômeno só ocorre se tiver alguém que esteja doando o ectoplasma. Não, seria só. Não, o espírito não tem. E só vai acontecer. Ó, você pode ter um médio efeito físico, você pode o espírito querer fazer, mas ele só vai fazer se os benfeitores deixarem. Senão eles não vão fazer. Na minha casa, minha mãe é católica, Joelho não é nada e eu sou espírita. Teve uma vez, eu sempre de manhã eu rezo, sempre. Naquele dia eu rezei também, mas eu acho que eu não rezei, não sei. Eu sei que tinha, eu não consegui levantar, tinha um irmão deitado em cima de mim. Minha mãe está pensando tudo bem, eu estou pedindo ajuda e ela nem. E eu não sou tocada, apareceu do nada a Marlene. Marlene? Na minha casa. Desdobrada? Quando ela entrou na minha casa, ela falou, ele só queria ouvir a prece de carta. Eu falei, mas eu conheci a prece de carta. Ele estava em cima de mim e a minha mãe achou que estava tudo bem. Quando a Marlene leu a prece de carta, ele saiu de cima de mim, eu consegui levantar e minha mãe. Eu ia ficar deitada no sofá. Então vocês já sabem, né? Na situação difícil. Chama Marlene. Gente, calma aí. Gente, peraí. Calma aí. Eu cheio de dúvida. Uma vez eu passei uma pincelada com o Rodrigo sobre perguntar você, Miranda, estarem ali fazendo palestra e tal, e eu vejo umas luzes bem fortes, coisa que eu nunca vi, nunca tinha visto na minha vida. E como se fosse ali luzes também, mas eu vejo assim, a forma da pessoa, né, no caso. Eu vejo a forma e aquela luz forte. E passou um tempo, eu comentei isso muito vagamente com o Rodrigo, e isso aconteceu, tu falou o negócio de locais, né? Aconteceu isso no meu trabalho. Eu fiquei péssimo, conversando com uma amiga, ela é umbandista, e aí eu vi em torno dela também a mesma luz, muito forte, e também da mesma forma, como se tivesse pessoas ali no escritório, né, espíritos ali. Aí a dúvida, né, é o que? São os espíritos mesmo que estão ali, ou é só uma luz de algum mentor de vocês que estão ali auxiliando? Todo mundo que sobe aqui para fazer a palestra sempre tem um benfeitor ao lado. Ninguém faz palestra ali sozinho. Entendeu? Agora, é evidente que o espírito vai fazer a palestra por você. Você tem que ter estudado, eles vão te auxiliar, né? Para você falar alguma coisa que precisa ser falada, ou alguém que está na assistência com alguma necessidade, eles vão tentar te ajudar a falar algo que aquela pessoa precisa ouvir. Então, você nada mais vê do que esse envolvimento espiritual que está tendo ali. Mas qualquer trabalho na casa espírita. Qualquer um. Porque quantas vezes assim, eu estudo uma coisa para evangelização, combino com o João, monto todo um esquema, quando eu chego aqui, eu falo outra coisa, de outra forma, tenho certeza que não, aí para assim, não sou eu que estou falando isso, e aí a coisa vem toda montada, mas completamente diferente do que eu estudei. Sim. Que eles te conduzem muito. Mas quando a gente está aberto para isso, né? Tem que ter um mínimo de sintonia. Então eu vim fazer a palestra, mas eu vim de qualquer jeito,
tô nem aí. Não, estudando antes. Entendeu? Aí. No caso do trabalho segunda e quinta, os médios se preparam? Olha, é o que eu falo, nós, a maioria de nós somos extremamente desequilibrados. A maioria de nós. A gente chega lá em cima mais para ser socorrido do que para socorrer quem quer que seja. Mas eles reconhecem a nossa boa vontade, que a gente poderia não vir, né? E tudo acontece. Sai cansado do trabalho, Tudo acontece, é condução, é um estresse danado, e aí você vem. Então eles reconhecem isso. Até o André Luiz pergunta no Missionários da Luz, o André Luiz fala assim, poxa, mas se você... Tinha um lá do grupo era viciado em sexo, o outro era em comida, o outro era em bebida. Cada membro do grupo tinha uma desgraça. Aí o André Luiz falou assim, o que adianta eles virem para cá? Aí o Alexandre fala assim, que bom que eles estão aqui, porque a gente pode cuidar para que eles não sejam vítimas do vampirismo. O que é o vampirismo? O próprio nome já diz, né? São os espíritos vampiros que nos sugam. Então eles falam que, graças a Deus, que os nossos irmãos estão aqui na casa, que a gente pode socorrer eles. Mas é uma pena que a gente seja assim, né? Porque se nós fôssemos um pouquinho mais equilibrados, a gente poderia ajudar mais a espiritualidade. Mas eles gostam da gente, sabem que a gente tem boa vontade, valorizam o nosso esforço, mas é uma pena que a gente não possa colaborar mais. Mas tem orientação do que o médico pode fazer no dia da sessão? Na verdade, irmã, não é nem no dia, né? A gente deveria todo dia. Mas já que você vai incorporar, tem alguma, quando você faz o curso, tem alguma orientação para o médico iniciante? Ele sabe, ele é orientado? Não existe um manual, gente. Você acaba sendo médio 24 horas por dia. O curso que a gente Você incorporando, você não pode... O que... É bom senso. É bom senso. É bom Então, senso. já ouvi que no dia do trabalho não pode comer carne. Não tem nada disso. Isso é bom senso. Comer carne e ficar o dia inteiro pensando em Exatamente. Não, é tudo bom senso. Não, tudo bom senso. Não adianta você não comer carne e comer 5 pacotes de biscoito, chegar aqui, entendeu? É um bom senso, é o teu equilíbrio de pensamento. Gente, a nossa hora já extrapolou, mas só um detalhe, né? Essa questão da alimentação. Claro que o Rodrigo falou tem sentido, mas sim, se você vai numa churrascaria, né? Você vai, a carne, ela tem uma digestão muito lenta. Fica quieta aí, criatura. Peraí, gente, então, não é que o médico, já teve médico que chegou para mim e falou assim, Eduardo, eu esqueci hoje, comi um bife. Vem, criatura, não vai ser o teu bife que vai matar ninguém. Mas, o que os espíritos pedem? Evitar sexo no dia, porque o médium, as incorporações levam a muito desgaste energético. Lembra que a gente leu aqui no livro dos médios? A fadiga, que leva a fadiga? A gente leu aqui agora. Então, assim, eles pedem para você evitar algumas coisas, o excesso de carne, porque determinadas comunicações, quando o médium senta lá, às vezes até antes, eles vão fazendo um processo de ajudar na digestão, porque eles precisam, para poder tirar o fluido vital, eles precisam que a digestão esteja mais ou menos adequada. Então, às vezes, ao longo do dia, eles já vão preparando o médico. Vem e tira a tua fome. Eu tenho fome também, né? Mas tem vários dias que eu fico enjoado o dia inteiro e não consigo comer nada. Aí eu já sei que aquele dia vai ser um... Então, assim, tem coisas que os médicos... O médico não vai vir para a reunião mediúnica e tomar um goró antes. Não dá, gente. Não dá. Então, assim, tem algumas coisas que é o bom senso. Agora, eu comi um franguinho, comi uma carninha, não vai interferir em nada. Mas o grande preparo é moral, Perfeito, irmão. É isso. É o que o Rodrigo falou. Não adianta nada você ser vegetariano, vegano e chegar aqui com um pensamento horroroso, entendeu? Eu brinquei com o pessoal não adianta. No dia do Ed, né? Que o pessoal fez a pergunta, que assim, você vai na churrascaria no dia do trabalho. Mas, cara, se for pra você não ir e ficar pensando, mas eu queria tanto peito na churrascaria. Vai incorporar o boi, entendeu? Não vai adiantar nada. Vai resolver a sua vida. Porque o mais importante não é isso, é só
Bem, e por falar em preparo moral, a prece é da nossa irmã Marilene, que é uma das mais antigas.